O mundo nunca foi estável. A diferença é que agora ele finge ser. Hoje as batalhas não exigem espadas cruzadas nem gritos de guerra. Elas acontecem em silêncio. São decididas em movimentos invisíveis, tomados muito antes dos outros perceberem que uma decisão precisava ser feita. É nesse tipo de ambiente que pessoas como Akira prosperam. Akira nunca chamou a atenção. Não falava alto, não disputava espaço e não gastava energia à toa, mas quase sempre terminava por cima. Como consultor estratégico, sua arma secreta era a paciência. Ao chegar em uma empresa, ele não propunha soluções imediatas. Ele começava observando, mapeava quem interrompia, quem precisava de validação constante e quem reagia apenas por impulso. Akira sabia que, quando você entende o comportamento humano, o resultado de qualquer disputa já está escrito. Essa visão não nasceu em livros de negócios modernos. Ela nasceu há séculos, em um Japão fragmentado pela guerra, onde um homem aprendeu que errar custava a vida. Miyamoto Musashi viveu em um tempo sem segundas chances. Desde cedo ele compreendeu o que poucos aceitam até hoje. Força sem estratégia é apenas barulho. Enquanto outros jovens samurais buscavam mestres famosos e técnicas vistosas, Musashi buscava a mente do oponente. Ele queria entender como os homens pensam quando acreditam que estão no controle, porque é exatamente nesse momento que eles se tornam previsíveis. Akira aplicava a mesma lógica. Antes de aceitar um projeto, ele apenas assistia, anotava padrões e mapeava egos. Quando finalmente falava, suas palavras eram simples, mas mudavam o jogo por completo. Musashi vivia assim. Cada duelo começava meses antes do encontro físico. Ele percebeu que a maioria das pessoas luta para provar algo: coragem, habilidade ou superioridade. E quem luta para provar algo já está emocionalmente exposto. Musashi vencia atacando a expectativa, não o corpo. Ele chegava atrasado ou adotava posturas bizarras, não por descuido, mas para quebrar o ritmo mental do adversário. Akira fazia o mesmo com concorrentes agressivos. Em vez de reagir a ataques diretos, ele mudava o cenário, forçando o outro lado a se explicar e se defender. Musashi chamava isso de controlar o tempo da batalha. Quem controla o tempo, controla o desfecho. Como um ronin, Musashi não dependia de ordens ou tradições rígidas. Ele desenvolveu autonomia estratégica, observava, adaptava e vencia. Akira via o mundo corporativo da mesma forma. As regras mudam rápido demais para quem segue fórmulas prontas. Vence quem lê o ambiente melhor do que os outros. Para Musashi, a espada era apenas uma extensão da mente. Uma mente confusa produz movimentos erráticos. Uma mente clara impõe uma pressão invisível que faz o oponente errar antes mesmo do combate real. Akira certa vez lidou com uma rival que copiou sua estratégia. Em vez de acelerar, ele desacelerou. Mudou detalhes ínfimos e alterou o ritmo. A rival, confiante, avançou para um terreno que já não entendia. Musashi descrevia isso como conduzir o inimigo para o próprio labirinto. Para esses estrategistas, vencer não é humilhar, é neutralizar. A vitória ideal é aquela que parece inevitável quando acontece, mas permanece invisível enquanto está sendo construída. Essa mentalidade nasceu da dor. Órfão e criado em um mundo brutal, Musashi não se perguntava por que isso aconteceu comigo, mas sim, como isso pode me tornar mais perigoso. Akira via as crises da mesma forma, não como problemas, mas como testes de leitura. O legado de Musashi não foi a espada, mas a capacidade de estar 10 passos à frente enquanto parece estar parado. Na superfície, ele era apenas um andarilho. Na realidade, ele desenhava mapas mentais que funcionam até hoje, porque toda vitória externa nasce, inevitavelmente, de uma estratégia interna. Musashi aprendeu cedo que quem reage já perdeu metade da batalha. Enquanto muitos samurais treinavam obsessivamente golpes específicos, ele treinava algo mais raro, leitura de intenção. Para Musashi, o verdadeiro combate começava no instante em que dois olhares se cruzavam. Ele não olhava apenas para a lâmina. Ele observava os pés, a respiração e até o ritmo do piscar dos olhos. O corpo sempre revela o que a boca tenta esconder. Há um episódio pouco comentado, mas extremamente revelador. Em uma pequena vila costeira,
Musashi foi desafiado por um espadachim conhecido por sua agressividade. O homem era rápido, forte e confiante. Chegou cedo ao local do duelo, exibindo sua lâmina, caminhando de um lado para o outro para intimidar. Musashi propositalmente chegou atrasado. Ele caminhava sem pressa, com uma calma que beirava o insulto. Aquilo irritou o adversário. A irritação virou tensão. A tensão virou rigidez. Musashi percebeu no mesmo instante. O duelo durou poucos segundos, não porque Musashi fosse mais forte, mas porque o outro já havia perdido antes de sacar a espada. A mente estava em conflito. O corpo seguiu. Musashi dizia que o inimigo sempre luta duas batalhas, uma externa e outra interna. Quem perde a interna entrega a externa de presente. Akira conhecia bem esse princípio. Em uma negociação decisiva, ele notou algo curioso. O diretor da empresa rival falava muito sobre confiança, mas tocava o rosto toda vez que números específicos eram mencionados. Pequenos sinais, micro-hesitações. Akira ajustou o ritmo da conversa. Silêncios mais longos, perguntas abertas. O outro lado começou a preencher o vazio com palavras demais. Quando percebeu, havia revelado suas fragilidades. Musashi chamava isso de criar o vazio. O vazio desconcerta. O vazio obriga o outro a agir. E quem age primeiro revela intenção. Ele acreditava que todo sistema, por mais eficiente que pareça, carrega uma fraqueza estrutural. A maioria das pessoas confunde especialização com rigidez. Musashi via diferente. Para ele, quanto mais alguém se prendia a uma única forma de agir, mais previsível se tornava. E previsibilidade é uma sentença de derrota. É por isso que Musashi rompeu com a tradição do combate de espada única e desenvolveu o Niten Ichi-ryu, o estilo de duas espadas. Mas o erro é achar que isso foi apenas uma inovação técnica. Não foi. Foi um choque psicológico. Enfrentar Musashi era enfrentar algo que não se encaixava nos modelos conhecidos. O adversário precisava pensar enquanto lutava. E pensar em combate é lento demais. Akira fez algo parecido anos depois, quando todos em seu setor competiam por preço. Em vez de reduzir valores, ele alterou o modelo de entrega, mudou o jogo, forçou os concorrentes a aprenderem novas regras em tempo real. Alguns tentaram copiar. Nenhum conseguiu acompanhar. Musashi acreditava que vencer é forçar o outro a jogar um jogo para o qual ele não se preparou. Essa visão ficou eternizada em sua obra mais famosa, O Livro dos Cinco Anéis. Cada anel não representa apenas um elemento físico, mas um estado estratégico. Terra, base sólida. Conhecer o essencial. Água, adaptação. Fluir sem perder forma. Fogo, intensidade controlada. Ataque no momento certo. Vento, compreensão dos outros estilos. Vazio, ação sem pensamento consciente. O vazio era o ponto mais incompreendido. Musashi descrevia esse estado como agir sem hesitação, sem diálogo interno, sem ego. Não é impulsividade, é clareza absoluta. Quando você sabe exatamente o que está fazendo, o medo desaparece. Akira experimentou isso durante uma crise real, um colapso financeiro iminente. Todos esperavam uma reação desesperada. Ele fez o oposto. Silêncio, análise, movimento preciso. Enquanto outros se debatiam, ele se movia com calma. Não porque não sentia pressão, mas porque entendia o cenário. Musashi chamaria isso de domínio do ritmo. O ritmo da luta, o ritmo da conversa, o ritmo da vida. Quem controla o ritmo, conduz o resultado. Musashi não acreditava em sorte. Acreditava em preparação invisível, horas de observação para segundos de ação. Ele dizia que o verdadeiro treinamento acontece quando ninguém está olhando. Essa é a parte que poucos aceitam. Todos querem o resultado. Poucos querem o isolamento necessário para desenvolvê-lo. Musashi chamava isso de andar o caminho sozinho. A clareza nasce no silêncio. E quanto mais alto o nível do jogo, menos pessoas entenderão suas decisões. Isso não é um problema, é um sinal. Musashi nunca buscou ser compreendido. Buscou ser eficaz. Muitos o chamavam de estranho ou arrogante, sem perceber que ele operava em uma camada profunda do jogo. Akira aprendeu o mesmo. Parecer diferente é o preço de pensar estrategicamente. Parecer diferente é inevitável. A maioria reage.
Alguns planejam, raros antecipam. Musashi antecipava. E é exatamente essa capacidade de ver antes, agir depois e vencer sem alarde que começa a revelar o verdadeiro peso de seu legado. Akira sempre soube de uma verdade que a maioria ignora. O momento mais perigoso para um homem não é o caos absoluto, mas a estabilidade aparente. No caos todos estão alertas, os sentidos estão aguçados e o instinto de sobrevivência dita o ritmo. Mas na estabilidade, as pessoas relaxam. Quando as coisas parecem previsíveis, elas baixam a guarda, deixam de observar os detalhes e entregam sua percepção ao conforto. É nesse exato momento, quando o mundo ao redor mergulha em uma falsa sensação de segurança, que as pessoas se tornam vulneráveis. Foi isso que Miyamoto Musashi compreendeu nos campos de batalha do Japão feudal. E foi isso que Akira aprendeu vivendo nas selvas de concreto do mundo corporativo. Diferente de seus colegas, Akira não buscava o crescimento rápido, aquele que brilha intensamente e se apaga na primeira tempestade. Ele buscava o crescimento certo. Enquanto os outros se exibiam em reuniões, disputavam o protagonismo com falas eloquentes e buscavam validação em cada palavra, Akira se especializava em uma arte quase extinta: o silêncio estratégico. Ele não era apenas um ouvinte. Ele era um captador de frequências. Ele anotava o que não era dito. Ele esperava o momento em que o ego alheio criava uma fissura na narrativa. Muitos confundiam sua quietude com passividade ou falta de iniciativa, mas esse era o maior erro que poderiam cometer. A passividade é a inércia. O silêncio de Akira era uma tensão controlada, como a de uma mola comprimida prestes a ser liberada com precisão cirúrgica. Akira tinha um ritual inegociável. Todas as noites, longe do brilho das telas e do ruído das redes, ele escrevia à mão em um caderno de couro desgastado. Ele registrava 3 dimensões da realidade que ninguém mais via: o que ele observou de fato, o que as pessoas tentaram esconder sob camadas de retórica e onde estava o verdadeiro ponto de desequilíbrio do sistema. Ele chamava isso de o mapa invisível. Era o mapeamento das correntes subterrâneas que realmente movem o mundo, enquanto a superfície se perde em ondas superficiais. Musashi operava sob a mesma lógica de desapego. Ele dizia que o campo de batalha está em constante mutação. O vento muda, o terreno se desgasta, a fadiga se instala. Só quem observa sem o apego ao plano original consegue acompanhar a dança da realidade. Akira levou essa mentalidade para o núcleo do poder. Quando uma gigante do mercado o contratou para resolver um problema crônico de crescimento, todos esperavam o manual padrão: cortes de custos, demissões em massa e planilhas agressivas. Akira, fiel ao seu mestre invisível, fez o oposto. Durante 2 semanas, ele não deu um único conselho. Ele apenas caminhava. Ele notava como o corpo dos funcionários tensionava quando um certo diretor entrava na sala. Observava quem desviava o olhar e quem precisava falar mais alto do que o necessário para se sentir ouvido. O diagnóstico de Akira foi brutal em sua simplicidade. O problema não era financeiro, era psicológico. A espada da empresa estava sendo empunhada por mãos trêmulas e mentes obcecadas pelo status, não pela vitória. O conflito interno consumia a energia que deveria ser usada para vencer a concorrência. Em vez de um confronto direto, que geraria resistência, Akira aplicou a técnica de Musashi de expor o ritmo falso. Ele introduziu mudanças quase imperceptíveis na estrutura das reuniões. Alterou a ordem de fala, inseriu pausas de silêncio obrigatório e mudou o ambiente físico dos encontros. Sem ataques, o sistema doentio começou a se revelar sozinho. Os arrogantes perderam o chão sem o barulho que os sustentava. Os competentes finalmente encontraram espaço para respirar. O poder real, como Akira sabia, não precisa de anúncios ou crachás dourados. Ele se estabelece no momento em que os outros passam a orbitar em torno da sua clareza. Musashi escreveu no Livro dos 5 Anéis que o estrategista deve ver o que está longe como se estivesse perto, e o que está perto como se estivesse longe. Akira aplicou isso durante a proposta de uma fusão bilionária que prometia ser o negócio do século. O otimismo era geral, mas Akira foi o único a dizer:
Ainda não. Ele não usou gráficos para justificar sua hesitação. Ele usou a percepção. Ele notou que os líderes das duas empresas, apesar dos sorrisos, travavam microdisputas de poder em cada aperto de mão. Ele enxergou que a cultura de uma destruiria a alma da outra. Meses depois, quando fusões similares em outras empresas colapsaram em processos judiciais e falências, o mercado entendeu o silêncio de Akira. O verdadeiro estrategista, como Musashi ensinou, não sente o prazer infantil da vitória ou o desejo de dizer, eu avisei. Ele sente o alívio profundo de ter evitado a derrota desnecessária. A vitória para Akira era silenciosa. Ele recusava cargos de alta visibilidade que o prenderiam a estruturas políticas frágeis. Ele preferia o bastidor, a sombra, o lugar onde a influência é real e o alvo é inexistente. Ele entendia que a fama é uma corrente que limita os movimentos do estrategista. O maior teste de Akira veio no momento de sua maior vulnerabilidade. Um projeto falhou por interferência externa e a culpa foi direcionada inteiramente a ele. O ego de Akira gritou por defesa. Ele sentiu a urgência de provar sua inocência, de contra-atacar, de expor os culpados. Mas ele ouviu a voz de Musashi ecoando nos séculos. Não faça nada que não tenha utilidade. Reagir emocionalmente seria entrar no jogo do inimigo. Akira se afastou. Ele mergulhou no isolamento, revisitou seus mapas invisíveis e esperou que a poeira da ansiedade alheia baixasse. Dias depois ele agiu. Não com um discurso, mas com um movimento de posição. Ele enviou um relatório técnico que, sem citar nomes, tornava óbvio onde a falha ocorrera e como ela poderia ter sido evitada. A estrutura se ajustou organicamente. Os responsáveis foram expostos pela própria lógica dos fatos, não por um ataque pessoal de Akira. Ele venceu sem desembainhar a espada da acusação. Essa é a autoridade silenciosa. É o estado onde sua presença já altera as variáveis do ambiente. Musashi chamava isso de atingir o vazio. Agir sem hesitação, porque não há mais conflito entre o que você sabe e o que você faz. Akira não se tornou um homem isolado por ódio às pessoas, mas por necessidade de soberania. Ele isolou-se da mediocridade do pensamento reativo para poder oferecer ao mundo algo que ele desesperadamente precisa: direção. Ao final de sua carreira, Akira não deixou para trás uma lista de prêmios, mas um legado de estruturas sólidas. As pessoas que cruzaram seu caminho não lembravam de frases de efeito, mas de como a presença daquele homem trazia uma ordem invisível ao caos. Ele ensinou que em um mundo saturado de ruído, a maior vantagem competitiva é a clareza. E a clareza é um subproduto da coragem de andar sozinho, de observar quando todos gritam e de agir apenas quando o movimento é definitivo. Musashi terminou seus dias em uma caverna, escrevendo para a eternidade. Akira terminou seus dias em paz, sabendo que nunca foi escravo das expectativas alheias. Ambos entenderam o segredo final da estratégia. A vida não é uma corrida contra os outros, mas uma marcha constante em direção à própria unidade. O verdadeiro estrategista não cria seguidores, ele cria resultados que permanecem quando o barulho acaba. Porque no fim das contas, quem tem clareza nunca precisa correr. Quem domina o próprio ritmo, domina o mundo. Se você chegou até aqui, já entendeu que este conteúdo não é para todos. É para quem percebe que o jogo real acontece no silêncio, na observação e na decisão certa no momento exato. Se essa forma de pensar faz sentido para você, continue caminhando por esse caminho. Inscreva-se no canal para aprofundar essa mentalidade estratégica, onde força bruta não vence, impulsividade cobra seu preço e clareza é a maior arma. Aqui você não vai encontrar motivação vazia. Vai encontrar visão, disciplina e estratégia para quem decide pensar diferente e agir melhor. Caminhe conosco, mas lembre-se, o verdadeiro avanço sempre começa sozinho.